Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de finalizarmos o livro de Neemias. Nesse episódio, nós vamos ler Neemias 11, 12, 13 e Salmos 126, tá? Então, no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Neemias 11. O repovoamento de Jerusalém. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo lançou sortes para que uma de cada 10 pessoas viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar nas suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Contudo, alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam nas cidades de Judá, cada um na sua propriedade. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Entre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malaléu, um dos descendentes de Pérez. Maacéias, filho de Baruque, filho de Coozé, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, um dos descendentes de Selá. Os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém totalizavam 468 homens de destaque. Entre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Messulão, neto de Joede, bisneto de Pedaías. Pedaías era filho de Colaías, neto de Maacéias, bisneto de Itiel, tetraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai. Ao todo, 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Rassenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Entre os sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Messulão, filho de Zadok. Zadok era filho de Meraiote, filho de Aitube, supervisor da casa de Deus, e os seus parentes que faziam o trabalho do templo. Ao todo, 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anzi. Anzi era filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, e os seus parentes, que eram chefes de famílias. Ao todo, 242 homens. Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os seus parentes, que eram homens de destaque, ao todo 128. O oficial superior deles era Zabdiel, filho de Gedolim. Entre os levitas, Semaías, filho de Hassube, neto de Azricão, bisneto de Assabias, tetraneto de Buni, Sabetai e Josabade, dois dos líderes dos levitas, encarregados do trabalho externo do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, neto de Zabdi, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graças e as orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus parentes, e Ábida, filho de Samua, neto de Galaal, bisneto de Gedutum. Os levitas totalizavam 284 na cidade santa. Os porteiros, Acube, Talmon e os seus parentes que guardavam as portas, ao todo 172. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na sua propriedade da sua herança.
Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel. Izia e Gispa estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Assabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos aos mandamentos do rei, que regulamentavam as suas atividades diárias. Petaías, filho de Messesabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil. Alguns descendentes de Judá foram habitar nos campos e nas aldeias de Kiriat Arba e nos seus povoados, em Dibom e nos seus povoados, em Jecabzeel e nos seus povoados, em Jesua, em Molada, em Bet-Pelete, em Azar, Sual, em Berseba e nos seus povoados, em Ziclag, em Meconá e nos seus povoados, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nos seus povoados, em Laques e nos seus arredores, em Azeca e nos seus povoados. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Rinom. Os descendentes dos benjamitas foram viver em Geba, Micmas, Aia, Betel e nos seus povoados, em Anatote, Nobe e Ananias, em Azor, Ramá e Gitaim, em Hadid, Zeboim e Nebalate, em Lode e Ione, e no vale dos Artesões. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Neemias 12. A lista dos sacerdotes e dos levitas. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Seatiel, e com Jesuá: Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Meamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salô, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e seus colegas nos dias de Jesuá. Os levitas foram Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, o qual com seus colegas estavam encarregados dos cânticos de ações de graça. Baquebuquias e Uni, seus colegas, ficavam em frente deles para responder-lhes. Jesuá foi o pai de Joiaquim. Joiaquim foi o pai de Eliasibe. Eliasibe foi o pai de Joiada. Joiada foi o pai de Jonatas. Jonatas foi o pai de Jadua. Nos dias de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias dos sacerdotes. Da família de Seraías, Miraías. Da família de Jeremias, Hananias. Da família de Esdras, Mesulão. Da família de Amarias, Joana. Da família de Maluque, Jonatas. Da família de Secanias, José. Da família de Ari, Adna. Da família de Meremote, Eucai. Da família de Ido, Zacarias. Da família de Geneton, Mesulão. Da família de Abias, Zicre. Da família de Miniamim e de Madias, Piltai. Da família de Bilga, Samua. Da família de Semaías, Jonatas. Da família de Joiaribe, Matenai. Da família de Zedaías, Uzi. Da família de Salai, Calai. Da família de Amoque, Eber. Da família de Ilquias, Asabias. Da família de Gedaías, Natanael. Nos dias de Eliasibe, os chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes, Joiada, Joanã e Jadua,
foram registrados durante o reinado de Dário, o persa. Os chefes das famílias dos descendentes de Levi, até a época de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados nos livros das crônicas. Os líderes dos levitas foram Asabias, Serebias, Jesuá, filho de Cadmiel, e seus colegas, que ficavam em frente deles quando entoavam louvores e ação de graças. Um grupo respondia ao outro, conforme prescrito por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros. Vigiavam os depósitos localizados junto às portas. Eles serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, neto de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. A dedicação dos muros de Jerusalém. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos Netofatitas, de Bet-Gigal e das regiões de Geba e de Asmavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá o seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias e alguns sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf, e seus colegas, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá e Hanani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi, até a porta das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto, e os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela torre dos fornos, até a porta larga, sobre a porta de Efraim, a porta Gesana, a porta do peixe, a torre de Hananel e a torre do Sem, indo até a porta das ovelhas. Junto à porta da guarda paramos. Os 2 coros encarregados das ações de graças assumiram seus lugares no templo de Deus, o que também fiz, acompanhado da metade dos oficiais e dos sacerdotes Eliaquim, Maséias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias, com suas trombetas, além de Maséias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os coros cantaram sob a direção de Jesraías, e naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Nas lavouras que havia em torno das cidades, eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para o sacerdote e para os levitas.
E de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e pessoas que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Neemias 13. As últimas reformas realizadas por Neemias. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido na comunidade de Deus, pois estes, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliacibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite, ordenados para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Contudo, enquanto tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi a permissão dele e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliacibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito irritado e joguei todos os pertences de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Pus o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregado dos depósitos e fiz de Hanã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus parentes. Lembra-te de mim, por isso, ó meu Deus, e não te esqueças dos meus atos piedosos pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias, vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno Shabat. Então eu os adverti de que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no Shabat traziam e vendiam peixes e toda a espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal profanando o dia de Shabat?
Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o Shabat, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do Shabat, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o Shabat tivesse terminado. Pus alguns dos meus homens de confiança às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido na cidade no dia do Shabat. Uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Eu, porém, os adverti, dizendo: Por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no Shabat. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de Shabat fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não sabia falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: Não consintam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamento como estes que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele, que era amado pelo seu Deus. Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como poderíamos ouvir que vocês cometem este grande mal e são infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliacibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um na sua própria função. Também organizei as provisões de lenha nas datas determinadas e a oferta dos primeiros frutos. Lembra-te de mim com favor, ó meu Deus. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Assim nós finalizamos a nossa leitura de E hoje. finalizamos aí mais um livro, né, nesse canal aqui do BíbliaCast, finalizando assim o Antigo Testamento, minha gente. E essa foi uma forma muito boa de finalizar também, né, o Antigo Testamento, porque durante a nossa leitura aí, tanto de Esdras como Neemias, houve a reconstrução do Templo de Jerusalém, a reconstrução dos muros de Jerusalém, reconstrução, vamos dizer, espiritual dos israelitas, né? E agora, né,
Começando aqui no capítulo 11, Neemias estava povoando tanto a cidade de Judá, né? Não só Jerusalém, como todo o Judá ali, o Israel em si, né? E isso é até legal da gente contextualizar, né? O povo de Israel, que antes era uma grande porção, vamos dizer assim, era um grande país, uma grande província, né? Agora, nesse retorno deles, né, nesse retorno do exílio, eles já não é uma população, já não são uma população tão grande como era antes. Então, eles acabam concentrando mais ali, vamos dizer assim, no vocabulário, né, brasileiro, vamos dizer assim, no estado de Judá. Então, Judá, vamos, né, colocar assim, era um estado e dentro dele tinha várias cidades. A principal cidade maior de todas era Jerusalém. Então, isso que é legal, quando até coloca aqui, né, a leitura de hoje é uma leitura cheia de nomes de cidades, né, a gente deu um monte de nome aí, mas é legal da gente entender que nesse retorno do exílio, eles acabam se concentrando muito mais ali no estado de Judá do que no restante ali que eles no restante do país ali que eles tinham antes do exílio, né? Exatamente. E na época dos reis, né, antes deles serem exilados, eles eram muito numerosos. E agora, quando eles retornam desse exílio, gente, não tem mais tanta gente assim para poder estar povoando tudo isso. Então, por isso que acontece essa parte de distribuição por Neemias para as pessoas. E o que acontece aqui, né? Muitas pessoas queriam povoar mais, vamos dizer assim, o interior, né? Não queriam ficar na cidade que era Jerusalém. Então, poucas foram as pessoas que, por vontade própria, né, quis ficar ali em Jerusalém. Tanto é que isso começou ali já no versículo 2, fala: o povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Só que daí, essa quantidade ainda era muito pouca e ninguém mais queria ficar em Jerusalém. Então, o que aconteceu para Neemias povoar? Ele começou a lançar sorte, então foi por sorteio. De cada 10, um ficava em Jerusalém. E por que também estava acontecendo isso? Por que as pessoas não estavam querendo ficar em Jerusalém? Tinha 3 pontos aqui, né, que fala na Bíblia. O primeiro, o povo da terra sempre fazia o que? Distinção entre quem morava em Jerusalém e quem morava, vamos dizer, no interior. E isso a gente vê até hoje, né? Quando a gente vai para as cidades, fala, nossa, você é lá do meio do mato, né? O outro, você é da capital. Então ficava desse jeito. Então eles tinham isso, né? Que o povo ia discriminar quem era de Jerusalém. O segundo ponto, né, que é a mudança para a cidade, ali eles teriam que reconstruir a casa e criar comércio, que isso ia levar muito tempo e dinheiro em si, né, para eles reconstruírem isso. E lá no campo era só plantar e já tinha as casas ali. Então, por isso que eles também preferiam ir para o campo do que para Jerusalém. E o terceiro ponto também, né? Aqui fala que viver em Jerusalém exigia uma obediência maior e mais rígida à lei de Deus. Por quê? Porque estava mais próximo do templo do Senhor. Então ali eles sabiam que já tinham pecado e não queriam correr o risco, né? Então na cabeça deles era: se eu estou um pouco mais longe, se eu pecar, o Senhor não vai saber tão rápido, né? Então seria meio que nesse pensamento. Então foi por conta desses 3 pontos que as pessoas começaram a querer mais o interior do que Jerusalém. Mas houve esse repovoamento ali, né? De cada 10, 9 foram para o interior e um da família foi ali para Jerusalém em si. E aí, depois do versículo 3 ali em diante, né? Após o versículo 4 em si, né? Ele vem descrevendo todas as famílias, entre os sacerdotes, entre os levitas e tudo mais. Então ali foi mais uma nomeação de quem estava ali em Jerusalém. E o capítulo 12 ele continua com essa também nomeação, né? Então ali começa falando sobre a lista dos sacerdotes e dos levitas. E eu acho legal, só a gente também comentar que muitas vezes a gente vê o nome das pessoas aqui e, tipo, às vezes quer pular, né? Falar, ah, meu Deus, é só um monte de nome, fala tal, tal.
Mas eu acho que é legal da gente ter um entendimento de que isso daqui são pessoas reais. Não é igual um livro que a gente abre lá e que fala, João conheceu, sei lá, Maria, que é uma história, uma ficção, né? Então, aqui são pessoas reais. E isso daqui era muito importante. Imagina, tipo assim, o neto dele depois lendo lá o registro de que o vô dele era um sacerdote, era um levita. Isso daqui era muito importante, até porque a gente mostra isso, né? Igual ali no versículo 10, Jesuá, que era filho de Joaquim, Joaquim que era filho de tal, 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 tal. Então tem ali uma descendências ali, então isso é importante. Eu acho que nós não devemos, né, pular isso só porque é um monte de nome, né, mas parece, isso daqui é chato de ler, isso daqui nada importa. Mas é um respeito também, né, então é interessante da gente só contextualizar essa parte, né. E ele coloca ali, né, esses nomes todos, colocando todas as famílias de levitas, sacerdotes que estavam ali, né, em Jerusalém e Judá também. E daí, no versículo 27, ele começa falando sobre a dedicação dos muros de Jerusalém, do 27 ao 47. Então aqui finalizou, né? Ele não coloca exatamente quanto tempo foi, né, para finalizar todo o muro, inclusive com as portas. Então a gente leu lá que era 52 dias, foi para finalizar a estrutura do muro, mas ainda faltavam alguns detalhes, inclusive as portas. E aqui fala que terminou tudo, tudo estava pronto, né? O muro ali de Jerusalém estava tudo certinho e eles fizeram essa dedicação aos muros. Então, até aqui mostra, ele detalha quem foi com quem, que pessoa que foi para qual, com qual pessoa, com qual grupo. E dá para entender que saíram dois grupos cantando. Então, eles saíram de um ponto e cada um foi para um lado e se encontraram em no destino final ali que ele coloca até eu acho que na porta das águas, a leste, né? Ó, e o segundo coro avançou no sentido oposto, versículo 38. Então, só para vocês entenderem, cada um foi de um lado e eles se encontraram no final, cantando, louvando e consagrando aquela construção, né, a Deus. E isso que é bacana da gente entender porque o tempo de reconstrução do muro foi um tempo muito rápido, né? Nós temos uma noção de quão complicado foi aquilo ali também, mas eu acho que só o povo que estava ali, né? Só Neemias e o povo ali sabe como foi também conturbador fazer essa reconstrução, né? As aflições que eles tinham, os medos que eles tinham, ali toda a ameaça que eles estavam recebendo, né? Então, era uma alegria, era uma conquista, né, muito grande. E eles realmente lhe consagraram aquilo e ficaram também alegres, né? Consagraram aquilo a Deus e ficaram totalmente alegres com essa finalização ali do muro, né? E também ali no finalzinho do capítulo 12, né, fala no versículo 44 que também naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos, né, que era uma função ali muito importante, que recebia todo ali o dízimo, os primeiros frutos, a primeira colheita das lavouras, então ele coloca isso também que foi colocado ali, né. E no 45 ele fala, né? Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Então, toda essa obediência que eles tinham de como ali fazer essa consagração, de como lá louvar a Deus corretamente, vinha do que estava escrito, do ensinamento desde lá de Davi, de Salomão, que também Davi e Salomão se embasaram muito no que Moisés tinha recebido. Então, assim, a gente vê que ali, né, igual a Série falou, finalizando aqui o Antigo Testamento, você vê que o ritual era buscado na antiguidade, né? No que o povo antes deles fazia e buscavam fazer ali conforme o que estava prescrito. E depois a gente veio ali pro último capítulo ali de Neemias, né, que foi o 13, aonde Neemias remove diversos abusos, ou em outras versões da Bíblia, né, fala que ele faz reformas, faz as últimas reformas ali, né, em Judá em si.
Aqui é bacana da gente observar o que estava acontecendo, né? Houve a leitura do livro de Moisés, o povo tomou conhecimento, isso a gente até falou em 2 episódios anteriores, aí foi seguido isso, que o povo reconstruiu, aí depois Neemias veio reconstruindo a parte espiritual do pessoal, relendo, né, o livro de Moisés, para que o povo tomasse consciência ali de tudo como o Senhor desejava o caminhar deles. Além de ler, explicavam, né, sobre cada desejo que o Senhor estava colocando, cada lei, né, não era nem desejo, era lei e advertências. E ali o povo ouviu em alta voz e tudo e aceitou. E o que aconteceu, gente? Ali, né, estava escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido na comunidade de Deus. E quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. E legal só de colocar, né? Isso porque que estava escrito lá no comecinho, né? Lá quando Moisés estava com o povo, saindo ali do... Já tinha saído do Egito, mas ainda estava no deserto, que tem a história ali de Balaão, da mula. Então, tipo assim, é legal só da gente entender que a Bíblia, ela é história, né? Tem coisas registradas que é preciso entender. Então, para você entender isso, fala até de Balaão, que foi fazer maldição, que virou em bênção, você fala, pô, mas quando que foi isso, né? E tá registrado, tá aqui na Bíblia, e é legal só de entender isso, né? E entender também por que o Senhor queria que excluísse do meio deles esse povo. Aqui não era uma questão de preconceito com amonita, com moabita, com estrangeiro, não era nada disso. Era mais uma questão de zelar a parte espiritual deles, porque quando eles se juntavam ali, era onde eles se corrompiam, né, a adorar outros deuses. E aqui também, nessa parte em específico, vem muito de encontro com o que o Geiso acabou de falar, porque quando eles estavam para entrar na Terra Prometida, do que eles ficarem quietinhos no canto dele, não. Foi chamar o feiticeiro para amaldiçoar os israelitas, né? E aí é onde o Senhor transforma a maldição em bênção. E o que acontece, né? Antes de ter ouvido isso, o sacerdote, gente, sacerdote, Eliacibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus e ele era parente próximo de Tobias. E esse Tobias, gente, era lá o oficial amonita que estava contra a construção do muro. Então ele não era um israelita. E o que esse sacerdote Eliacibe fez? Ele, como era encarregado ali do depósito, aonde guardava trigo, azeite, vinho, tudo que era ofertado para o templo. Então, vamos dizer assim, ele olhou lá e falou assim: ah, aqui é só um depósito, eu vou limpar esse depósito e vou colocar Tobias para morar aqui. E um parêntese, isso tudo aconteceu quando Neemias não estava. Ele até coloca isso no versículo 6 ali. Enquanto tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Isso a gente sabia, porque quando Neemias pediu para ir a Jerusalém, Artaxerxes pediu para ele voltar, porque lembra que ele era o maître ali do vinho, que cuidava, então ele era muito próximo a Artaxerxes, e Artaxerxes não liberou ele 100%, era para ele ir ajudar, cumprir a função dele e voltar. E aqui a gente vê muito essa... E isso é legal de colocar que foi no 32º ano do reinado que ele voltou. Ou seja, ele ficou 12 anos em Jerusalém antes de voltar, né? Então, ali provavelmente ninguém sabe quanto tempo ele falou que ele iria ficar, né? Ele só determinou uma data. Só que muita coisa aconteceu, inclusive ele se tornou governador, né, do povo ali, que uma coisa que ele nem foi com essa intenção. Mas daí é legal só da gente entender que realmente aqui é o primeiro relato que fala do retorno dele. Então, conforme nessa data aqui do reinado, do tempo de reinado de Artaxerxes, mostra que se passaram 12 anos até ele retornar. E aí, quando ele retorna, né, vamos dizer assim, com 12 anos ali, já
fez tudo com o povo, ao entender dele o povo está ciente do que precisa ser feito, o povo está caminhando. E ali, quando ele retorna, né, ele fala, depois ele pediu permissão e retornou para Jerusalém, ali ele soube do mal que ele e a Sibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus, gente. Não era assim, dentro de Jerusalém, era dentro da casa do Senhor. Então, isso é pior ainda. E fora isso, ele foi sabendo ali de mais coisas erradas que o povo fez. Então, aqui, quando a gente toma consciência disso, é aquele negócio assim, as pessoas precisam de um líder. As pessoas, querendo ou não, elas se corrompem muito fácil. Precisa de alguém ali ficar cobrando. E às vezes tem alguém que fica te cobrando e às vezes você fala assim, nossa, para de me cobrar, meu Deus do céu. Mas se parar, você vai se esquecer? Se parar de te cobrar, vamos dizer assim, se você finalizar, a gente está finalizando aqui o Antigo Testamento, vai começar o Novo Testamento. Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento é isso aqui e logo vai acabar a Bíblia. E você, o que você vai fazer depois? Será que você vai relembrar tudo o que o Senhor já deu de ordenanças para você estar caminhando certo e tudo mais? Ou já vai logo se esquecer? Aqui o povo ficou 12 anos com Neemias e já foi se esquecendo. E ali o sacerdote Eliacibe tinha colocado Tobias dentro do pátio ali de Deus, né? E quando Neemias volta, ele arranca tudo, ele joga fora as coisas de Tobias e vê também que o povo não estava pagando, né? Pagando entre aspas, os sacerdotes, os levitas, e eles haviam voltado para as terras deles, né? Para as casas dele. E aquilo deixou ele muito furioso. Ele fala assim: por que essa negligência com o templo de Deus? Isso lá no versículo 11. Por que negligenciar o templo de Deus? Por que colocar um homem que estava contra a construção e além dele estar contra a construção, ele era um amonita e a gente já havia comentado que amonita e moabita não era para estar no meio de nós e você coloca ele no nosso templo, né? Então ali é uma decepção para Neemias, né? E ele vem restaurando tudo. Então ele vê essa parte que não estavam recebendo e ele volta, consagra os levitas, né, os cantores, restitui cada um no seu posto e todo o povo de Judá, né, coloca ali no versículo 12, todo o povo de Judá trouxe os dízimos de trigo, de vinho novo, de azeite aos depósitos. Então vamos dizer assim, antes também não havia o pagamento porque o depósito estava sendo utilizado por um homem, né? Então nem tinha onde guardar direito e ali o povo foi se perdendo. E é legal de só colocar também que acredita, né, analisando ali, que Tobias ficou somente 6 meses fora de Jerusalém. Então foi 6 meses o tempo suficiente para tudo isso, né? Isso que a senhora falou e ainda o restante aqui do capítulo 3 Acontece. acontecer, né? Então, tipo assim, eu imagino que no primeiro mês que Neemias foi embora, tudo ainda continuou normal, assim, continuaram ali fazendo as coisas certinho. No segundo mês já falou, talvez Neemias nem vai voltar, Neemias que era nosso líder e tal. E, cara, começa a desviar tudo e ali continua ainda falando de mais coisas, né? Isso a gente viu até lá na parte de Moisés, quando subiu só 40 dias, gente. Foi só 40 dias. E o povo já tinha criado o bezerro de ouro, falando que Moisés não ia voltar e que era aquele bezerro que tirou eles lá do Egito. Isso é a parte pior, né? E aqui, quando Neemias não está, eles já se corrompem, né? E além disso, além de ter Tobias no templo de Deus, os sacerdotes levitas já terem voltado, né, não está mais cuidando do templo, eles veem também que as pessoas estavam trabalhando no dia de Shabat, né? Ele coloca até no 15 ali. Naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no Shabat e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, importando-o com vinho, uvas, figos e todos os tipos de carga. Ali, gente, a gente já viu o quão precioso era o Shabat para o Senhor. Eu acho que, assim, entre escalas, assim, o Shabat era os três primordiais que o Senhor colocava, né? O primeiro
era adorar a ele e não prestar culto a nenhum outro Deus. Aí depois era o que? Cuidar do templo e depois guardar o Shabat dele. Então, assim, a gente vê a quão preciosidade era o Shabat e o povo ali naquela terra restaurada, tudo trabalhando no dia santo do Senhor, né? E além de estar trabalhando, havia alguns da cidade de Tiro que também moravam em Jerusalém e que faziam, né, que traziam os peixes, as mercadorias e vendia ali. Então, Neemias voltou, tirou essa atitude do povo, né, do Shabat, e além do mais, ele fechava a porta para que eles não entrassem, né? Então eles até fala, né, quando ele fechou, eles passavam, né, por 2 semanas ali para ver bem a coladinha ali a porta. E ele já tinha colocado encarregados para cuidar da porta, né? E ainda ele falou: olha, se vocês continuarem passando, eu vou prender vocês. E ainda ele fala assim: olha, foi só 2 sábados que ficou fechado e logo eles não vieram mais. Então voltaram a consagrar o dia do Senhor. E outra coisa, né? Foi no episódio anterior, né, no versículo ali 10 e 11, que a gente leu sobre o acordo que eles assinaram, né? Então era todo ali os sacerdotes, os levitas, os líderes das famílias, eles assinaram um acordo, inclusive falando sobre o dia do Shabat, né? Inclusive falando sobre casamentos com estrangeiros, falando também sobre a parte ali de você obedecer às leis do Senhor. Então, eles, como a Sueli falou, né? Depois deles saberem, foi no episódio anterior, né? Na leitura de ontem, que a gente viu, tipo assim, lógico, isso passou um tempo, né? Da leitura de ontem para a leitura de hoje aqui, né? Cronologicamente, passou-se um tempo, mas eles tinham assinado, eles sabiam e se perderam, né? Eles mesmos assinaram, nem falaram. Eles reconheceram, né? Ouviram a lei, depois falaram tudo o que havia feito de errado, desde a saída lá do Egito. E terceiro, eles falaram: nós não vamos isso, isso, isso. Nós não vamos isso, isso, isso. Então trouxe a consciência e em primeira pessoa ali deles que eles não iriam fazer tal coisa. E ali, finalizando o capítulo 13, mostra que eles, além de terem feito tudo isso que eu acabei de dizer, eles também casaram-se, né, com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. E lá no início do capítulo 13, o povo que mais o Senhor queria que eliminasse do meio deles era os de Amon e os de Moabe. E além disso, eles foram e casaram com as filhas deles, ou então deram as filhas deles também para os amonitas, os moabitas e os de Adod. E ali ele repreendeu, falou as maldições que eram, né? Ele bateu ali, até fala, né? Bati em algum deles e arranquei-lhes os cabelos. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os filhos de vocês ou com vocês mesmos, né? Então aqui ele foi muito claro e depois trouxe a consciência deles, né, de que tudo que eles passaram foi porque haviam feito isso, né? Então não cometa novamente esse erro. Aqui que ele traz a reflexão sobre Salomão, né? De tudo que aconteceu com Salomão, né? Então é o maior exemplo ali de como é fácil você se perder através de um casamento, né? Então ele fala no versículo 26, ele fala: não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, né, pecou. Então, tipo assim, não acha. Salomão foi um grande rei, foi o maior rei ali que eles tinham, né? Falou assim: agora vocês acham, né? Meros mortais que vocês vão casar e não vão se perder, não vão pecar. Se até Salomão, né, caiu nessa falha, imagina vocês, né? Tipo, Exatamente. Foi o que fez Salomão pecar, né? E até ele fala ali, ele que era amado pelo seu Deus. E a gente viu o quanto próspero Salomão foi, né? E no final da vida de Salomão, ele caiu por conta desse casamento dele, né? e por último ali ainda, né, esse versículo 28 é interessante, né? Se você for olhar no contexto histórico, ele fala ali, né, que o filho de Joiada, né, um dos filhos de Joiada,
que era um sumo sacerdote, né? Fala, ó, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, ou seja, algum neto de Eliasibe que era sumo sacerdote, ou seja, sumo sacerdote era tipo, além de você ser sacerdote, você era o sumo, era o mais, um dos mais importantes sacerdotes que tinha ali uma das maiores responsabilidades, né? Era genro, ou seja, se casou com uma das filhas de Sambalate. E, gente, Sambalate, tanto no livro de Neemias como Esdras, foi ali um espinho na carne de Neemias e de Esdras. Era um cara chato Ele era que junto ali com com Tobias, Tobias. com Gesem, que era o árabe. Então ele era um cara que enchia o saco ali, né? E não queria que houvesse a reconstrução do templo, não queria que houvesse a reconstrução do muro, né? E aqui até coloca ali, né, que foi um dos casamentos também que Neemias, quando soube, falou assim: olha, Expulsou pra longe. expulsei para longe de mim, não coloca o nome dessa pessoa, só coloca a relação que ali, né, que ele era neto de um dos sumos sacerdotes. Então, tipo assim, poxa, como que a família também deixou que isso acontecesse? Tipo, a família esqueceu quem era Sambalate, né? Achou que agora o que que tinha Tinha acontecido ali, ficado né? bonzinho, né? Então é legal só de ali finaliza nessa parte do casamento falando isso, né? E aí a gente finaliza, né, o capítulo 13 falando que dessa forma ele purificou os sacerdotes, os levitas, de tudo o que era estrangeiro e lhes designou responsabilidades, cada um na sua própria função. Seria assim, vou dar trabalho para cada um, já bem direcionado para ninguém se perder, né? E também organizou as provisões de lenha nas datas determinadas e as ofertas dos primeiros frutos, cumprindo aí a ordenança que o Senhor já tinha estabelecido lá na lei mosaica. E a gente finaliza ali com o Salmo 126, né, que ele fala sobre o retorno, né? Realmente ali a gente termina Neemias colocando assim um ponto final no retorno, né, dos cativos, no retorno dos exilados. Então a gente vê que foi reconstruído o muro, foi reconstruído o templo, foi reconstruído ali todo o cargo de cada um, a parte espiritual das pessoas. Então assim finalizou assim, olha, aqui finaliza, né, ou vamos dizer assim, O, o retorno do exílio. o retorno do exílio. E o Salmo 126, ele relata isso, né? Ele coloca ali, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, né? Tipo assim, o povo acho que já não tinha mais esperança nenhuma de retornarem ali para Jerusalém, de reconstruir essas coisas, né? Até a gente vê por causa assim, Neemias veio só para reconstruir o muro, né? Mostrava que o povo já estava tipo desacreditado, tipo assim, meu, esse muro aí não tem como a gente reconstruir. Isso aí tá tudo, né, acabado, tá tudo em ruínas, né? Mas Neemias vem com esse objetivo da reconstrução, né? E ali fala sobre esse sorriso, essa alegria do povo, que o povo realmente assim não imaginava que aquilo voltaria, né? Que Jerusalém voltaria a ser um local ali de louvar ao Senhor, um local de proteção para os israelitas, né? E mostrando isso, tipo, ó, no versículo 4 até coloca: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. E isso mostra, né? No deserto, gente, não tem, é deserto, é seco, né? Mas já vimos passagens e já vemos que o Senhor ele pode restaurar e ali encher leitos, ribeiros no deserto. Então era realmente tipo assim, Senhor, o Senhor nos restaura o que é impossível, né? Então é legal que finaliza realmente mostrando essa alegria do povo com algo que para eles era um sonho, que aquilo jamais poderia acontecer, né? E em outras versões, né, que nem a do Jason fala que ele trouxe os cativos de volta a Sião, né? Em outras versões fala quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando, que vai muito de encontro também com o que teve, né, nessas levas do retorno do exílio, essas restaurações, tanto do templo como do muro. Porque além deles voltarem do exílio, gente, eles passaram ali 70 anos desde o primeiro exilado ali, né? Foram 70 anos e eles retornarem já foi assim, uau! Mas quando eles retornam, retornam para um lugar destruído.
Então, quando eles retornam ali, fala assim, nossa, olha o lugar aonde a gente está morando. Então, quando ele fala ali, essa restauração a Sião, e como se estivéssemos sonhando, seria esse negócio de, nossa, a gente agora está habitando na nossa terra e a nossa terra estar restaurada, sabe? Isso é um sonho pra gente. Então, duas coisas muito importantes aconteceram na vida deles, né? Esse retorno para a terra prometida e a restauração daquela terra prometida, que a gente nunca pode esquecer também que restauraram com as provisões dos reis que exilaram, vamos dizer assim, né? Foi ali rei Artaxerxes, foi o rei Dário que deu provisão para construir templo do Senhor, e eles eram politeístas. Então, assim, é algo que realmente é um sonho, né? Mas tudo isso é coisa de Deus, né? Deus toca no coração ali e faz a. Se ele quer que reconstrua o templo, né? Ele vai usar a pessoa que é mais improvável, vamos dizer assim, vai trazer provisão para aquela reconstrução, porque além de ser um templo do Senhor, ela era cheia de ouro, banhada de ouro, de bronze, de prata. Então ela era muito rica, né, em detalhes e era necessário sim ter muita provisão. Então essa restauração de Sião ali é algo muito grandioso para eles. E acho que é isso, né, que a gente tem para compartilhar com vocês sobre esse fechamento do Antigo Testamento, gente. No próximo episódio, nós já vamos começar aí com uma parte do livro de João e Salmo 106, tá? Então já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o seu sininho para estar conosco no próximo episódio. Beijo, tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!